ao Senhor, cante um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor um novo cântico. Bendizei seu nome para todo sempre, para todo sempre. Glória e majestade estão diante dele para sempre. Força e formosura no seu santo monte. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aleluia. Glória e majestade estão diante dele para sempre. Força e formosura no seu santo monte. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Celebai com júbilo. Glória e majestade estão diante dele para sempre. Força e formosura no seu santo monte. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ao seu nome. Glória e majestade estão diante dele para sempre. Força e formosura no seu santo monte. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Glória e majestade estão diante dele para sempre. Força e formosura no seu santo monte. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Glória e majestade estão diante dele para sempre. Força e formosura no seu santo monte. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Ao seu nome, vamos assim. Ao seu nome. Ao seu nome. Oi, gente, boa noite. Eu pedi para a Andresa colocar uma música bem alegre aí, que eu acho que é nesse espírito. Eu estava orando para a gente começar e só me vem à mente a gente agradecer a Deus, né? Como essa música, assim, tributar ao Senhor o louvor que é devido a Ele. E a gente se reúne aqui, a gente tem muito mais coisas para agradecer, né, do que para pedir, e isso é muito bom. E eu falei, vou começar hoje aqui, já que as meninas não estão aqui para tocar o violão, falei, vamos colocar uma música aqui bem alegre, né, para a gente começar. Então, eu vou orar para a gente começar nesse momento. Obrigado, todo mundo aqui, que bom que vocês vieram, que a gente possa usar esses momentos mesmo para tributar louvor ao Senhor. Amém? Senhor, nós te damos graça por mais este dia que a gente pôde se encontrar. A gente fica feliz, a gente fica esperando esses momentos e o nosso coração ainda fica cheio de alegria, e eu te agradeço muito por isso, Senhor, que a cada dia que a gente se reúne, não é por um dever, mas tem sido por um prazer de estarmos juntos aqui e compartilharmos a tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, hoje em especial pela Dayana, que vai nos trazer a palavra, que o Senhor esteja com ela neste momento, que todo o seu corpo seja nesse momento revestido, Senhor, com a tua unção, unção de cura, unção de paz, unção de alegria, Jesus, para que ela possa derramar sobre nossas vidas aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela e que o coração dela está cheio. Eu te agradeço, Senhor, porque cada um de nós aqui, nós temos os nossos pedidos para colocar na tua presença, mas nós temos, Senhor, muito mais do que te agradecer, muito mais para te louvar, muito mais para render graças ao seu nome.
pela beleza do Senhor, pela forma como o Senhor nos trata. Obrigado a Deus por este momento, e nós já te agradecemos, porque sabemos que será um encontro muito gostoso na sua presença. Amém? Eu trouxe uma leitura rapidinha aqui, que hoje quem vai trazer a palavra é a Dayana, mas eu trouxe aqui disso que o Senhor estava falando comigo mesmo, da gente dar graças. Eu vou ler Isaías 12, quando é um canto de louvor da restauração de Israel, e eu quis muito, essa palavra tocou no meu coração hoje, que diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água da fonte da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que ele é excelso, que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque ele tem feito coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Eu achei muito legal isso, né? Que por mais assim, igual ele começa falando assim, que às vezes a gente passa por momentos, como ele está falando assim, que parece que nós estávamos sobre a ira de Deus, e isso acontece quando a gente é desobediente, né? E filho desobediente às vezes merece castigo, e às vezes, não que Deus nos castiga, mas essa disciplina pelo erro às vezes é um pouco doída. Mas ele coloca aqui que a tua ira se retirou e tu me consolas, né? Então eu vejo assim, como a gente às vezes disciplina um filho, mas a gente vai lá e acalanta, e abraça, e afaga, e dá essa segurança que a gente tem em Deus aqui. E aí, quando ele fala assim, ele é minha força e o meu canto. Qual será o nosso canto, né? Será que tem sido um canto só de lamento pelas coisas? Ou tem sido um canto de exultação pelas coisas que a gente já tem, né? Às vezes a gente não percebe as coisas que acontecem, e às vezes a gente só depois que passa, daí você fica com um carão diante de Deus e fala assim, realmente o Senhor estava certo de fazer isso comigo, né? Mas assim, por isso que a palavra nos convida a estarmos sempre dando graça, invocando o nome, né? E fazendo conhecido entre as pessoas, né? Testemunhando daquilo que eles fez, e é isso que a gente tem feito aqui. É isso, né? A gente tem testemunhado entre a gente, outras pessoas nos pedem oração, outras pessoas ficam gratas ao nome de Deus por esse momento de oração, e isso a gente testifica, né? A nossa vida, a gente está buscando isso, e aqui, como a Bíblia diz, cantar louvores, porque ele tem feito coisas grandiosas, e saiba-se disso em toda a terra. E aqui, exulta e jubila, porque grande é o santo de Israel que está no meio de ti. Ele está aqui com a gente, né? É o grande santo de Israel, o grande poderoso, o que faz tantas coisas, né? O que nos faz tantas coisas, que nesse tempo que a gente está aqui, quanta coisa a gente já viu, né? E então, assim, e ele está aqui, está no meio da gente, e ele é tão grande e poderoso, né? Que poderia, com toda razão, nos ignorar. Mas ele está aqui no nosso meio, e a palavra diz que onde está 2 ou 3 reunidos, ele estaria. E eu tenho certeza que ele está aqui, e por isso hoje eu falei, vou colocar uma música bem alegre aqui, porque é isso que a gente precisa, agradecer a Deus, louvar, mostrar para as outras pessoas o quanto a gente é grato, né? O quanto a gente tem o que louvar a respeito dele, né? A gente não precisa ficar procurando. Se a gente for perguntando agora 10 motivos aqui, rapidinho, por que você pode louvar a Deus?
a gente vai ter 10 motivos para louvar a Deus aqui só do dia de hoje. Então, assim, com este coração muito grato e feliz por esse momento que nós estamos, vou passar agora para Dayana, o Pingo de Luz, como a Andresa colocou, e ela gostou do título Pingo de Luz, que ela já mudou o cenário e ficou lá embaixo de uma luz, olha, para ela ficar realmente ali brilhando, né? E que gostoso que ela vai compartilhar com a gente hoje. Então, Dayana, Deus te abençoe, espero que você já tenha recebido a cura, que ela disse que estava um pouquinho, não estava muito bem, mas que a gente aqui, que a gente possa partilhar do que Deus tem falado com você. Amém? Amém. Acho que nós vamos louvar antes, aí depois eu vou mudar o cenário um pouquinho, vou ir lá para o escritório, para o Davi Diego ficar com o Davi, aí... Muda. Dinâmica de paz. Para não enjoar, assim, né? Uma coisa mais dinâmica. Então tá. Dentro dessa linha do que a tia falou, né? De que Deus presente conosco, né? Opa, o Davi vem vindo. Vai participar, filho? E tem uma música, uma canção, acho que todos conhecem, uma canção antiga, com uma letra bem simples, né? Se vocês não estiverem nos ouvindo, façam um sinal a alguém. Se estiver ouvindo bem, tá tudo certo. A gente está ouvindo bem. Beleza. Então tem uma canção antiga, simples, que fala, né, dessa questão de a gente ser próximos de Deus, né? De muitas vezes algumas pessoas têm várias visões de Deus. Uma é que Deus está lá no céu, criou tudo, mas que ele, simplesmente criou e agora ele deixa a coisa acontecer sem uma interferência, né? Outros têm uma visão de um Deus que pune, que somente faz isso, né? Um Deus que é castigador, né? Não um Deus de amor, né? E tem uma visão que eu gosto muito, que é essa visão do Deus amigo, né? Do Deus que está com a gente mesmo, daquele Jesus que nos entende, Deus que se fez homem, nos entende, por causa que ele veio, se fez homem, passou pelo que nós passamos, né? Muitas coisas mais até, né? E essa canção fala mais ou menos assim, ó. Esse aqui é o nosso back vocal. Opa, se eu achar o tom da música agora, o Davi me... Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, pode deve confiar. Jesus, Jesus, ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar, a gente
pode e deve confiar. Jesus, Jesus, Ele é meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz com Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Ele é meu melhor amigo. Então essa é a mensagem que a gente queria, né, trazer inicialmente, para que a gente tenha esse Jesus como nosso amigo mesmo, né? Aquele que quando a gente está, tanto nas alegrias que a gente quer, a primeira pessoa para quem a gente quer compartilhar, quando também quando a gente está angustiado, quando o nosso coração está pesado, também é aquela pessoa com quem a gente preciso falar com Jesus, preciso compartilhar com Ele, eu preciso de um conselho, né? E esse Jesus é o nosso amigo que está em todos os momentos, né? Poderoso, Deus, Criador, né? Ao mesmo tempo. Então a gente tem um amigo que é o Criador, né? Um amigo que sabe de todas as coisas, né? Aquele amigo que quando nos aconselha, o conselho dele com certeza é sábio, né? Ok? O outro? Tá ok. Então tá. Mudança de cenários agora. Olá, boa noite, me escutam? Ok, a gente mudou aqui, senão o Davizinho não deixa, é uma vez. Eu tô olhando aqui, vocês estão numa tela e a câmera tá na outra, mas vou olhar retinho. Primeiramente, então, aí, boa noite, obrigada aí pela oração inicial, realmente eu estava com um pequeno mal-estar, mas já estou me sentindo melhor e, como a gente fala, né, é uma responsabilidade, né, a gente trazer, apesar de, é um breve compartilhar, mas sempre que a gente fala do Senhor é uma responsabilidade, porque a palavra não é nossa, né, a palavra é dele, e a gente crê que a palavra do Senhor nunca volta vazia. Então, até esse convite, acho que essa mensagem, de uma certa forma, era para ter sido na semana passada, e que a Andresa, o Diego tinha trazido numa semana, na semana seguinte, a princípio, né, no calendário, seria eu, e aconteceram algumas mudanças, mas agora ela vai fazer muito mais sentido, porque daí eu agreguei, né, um testemunho a mais para estar trazendo e compartilhando, e eu entendo que o que a gente passou ao longo dessa semana com certeza vai agregar muito, e eu realmente espero que fale no coração de vocês, né, não é assim, não é uma pregação, uma palavra, mas é mais um compartilhar, uma reflexão, e de um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida, né, esse grande amigo, como o Diego colocou, né, e até mesmo assim, no título da mensagem, né, que eu coloquei, né, sobre esse choro, né, que pode durar uma noite e a alegria que vem pela manhã, ali a gente tem Salmo 35, que é um pouco do sentimento que a gente vem passando. Então, gostaria de compartilhar isso com vocês. Então, resumindo um pouquinho, assim, contextualizando, vamos assim dizer, o Diego contou na última mensagem dele sobre os dias maus. Então, ele falou, inevitavelmente os dias maus vão vir, né, e inclusive a gente passou aí, né, no mesmo dia da mensagem, veio uma notícia difícil, né, para todos nós, e a gente sentiu, né, realmente o dia mau, mas porém a gente tem algo, né, e é essa palavra que o senhor trouxe de esperança, de encorajamento e de ânimo para a minha vida, que nós não estamos imunes, né, às angústias. Os filhos de Deus, a gente, né, na palavra fala que o dia mal vai vir, que a gente vai ter momentos de vale, vai ter a angústia, vai ter as dificuldades, mas nessa passagem, né, o salmista nos traz, né, mas a alegria vem pela manhã, e o que eu traduzo isso na minha vida é que a tristeza, ela vem, mas ela não é algo definitivo, ela é algo passageiro. Ela vai, porque pelas misericórdias do Senhor, ela tem um fim. Ao amanhecer, ela há de passar. Mas num contexto, até ontem eu estava ouvindo, né, um podcast, até recomendo para quem tem os filhinhos pequenininhos, se chama Mães pela Graça, e eu vim acompanhando um certo tempo, é uma bênção, falando sobre a alegria. E um dos pontos que elas colocaram, assim,
bem interessante é qual é a definição de alegria, né? Todos nós sabemos que a alegria é um dos frutos do Espírito. Mas a alegria não necessariamente é você estar sorrindo o tempo todo, de estar tudo bem o tempo todo, né? Na verdade, a alegria, ela é um estado de espírito de você estar contente. Então, ela está ligada ao contentamento. Porém, se a gente se basear as circunstâncias, se a nossa alegria for com base nas circunstâncias, todas as vezes que a gente passar por uma dificuldade, essa mesma dificuldade, que a gente veio dito que é inevitável, que ela vai vir, não importa se você tem 30 anos de igreja, não importa se você, a princípio, está tudo certinho, ela vem, isso faz parte, e são essas lutas que vão nos moldando, né? Moldando o nosso caráter, nos fazendo ter experiências com o Senhor. Então, se a sua alegria está baseada nessas circunstâncias, toda vez que você passar por um momento de luta, você vai desabar. Você não vai conseguir passar por isso. E ali ela trouxe uma coisa bem interessante, que eu achei que a alegria é algo que a gente aprende. Não necessariamente você vai nascer com essa alegria. A alegria é algo que você busca. A alegria é algo que vem do Senhor. Porque aí sim, a alegria de Jesus é algo que nos traz esse contentamento em toda e em qualquer circunstância. É uma alegria, e às vezes a gente para observar, nossa, aquela irmãzinha, ela passa por tanta luta, ela tem tanta dificuldade, ela tem problema de saúde, ela tem um filho que é problemático, e a irmã é uma alegria só, ela passa uma coisa tão boa, uma paz, tá sempre bem, sempre com uma palavra de encorajamento, e isso nada mais é do que o contentamento que vem do Senhor, a alegria de Jesus. E quando uma situação que a gente, passou, me veio isso na memória, e diversas situações na minha vida. Quando eu sou chorona, né? Acho que quem me conhece, mas minha mãe mesmo sabe e vem disso. Quando eu passo por uma dificuldade, né? Eu vou para o meu quarto e muitas vezes eu choro madrugada dentro, eu oro ao Senhor e muitas vezes eu acabo adormecendo. E realmente, no dia seguinte, quando eu acordo, é impressionante, eu acordo com uma paz e não necessariamente o problema desapareceu durante aquela noite. Não necessariamente foi resolvido, não necessariamente o milagre aconteceu. Simplesmente o agir do Senhor, a alegria do Senhor veio, aquela paz me encheu, me fortaleceu para eu estar enfrentando e olhando aquela circunstância de uma outra forma. Então, isso me chamou muita atenção e essa palavra de ânimo que tem nos sustentado, que sim, a gente vai passar por coisas difíceis, já passamos, todos nós, se formos ver, né, tiveram circunstâncias na vida, né, de dificuldade, mas que a alegria vai vir porque se nós nos centrarmos no Senhor, se a gente olhar para Ele, se a gente colocar Ele como nosso foco, a alegria dele vai nos encher, o contentamento dele vai nos encher, e com isso a paz, né, a gente tem ali em Filipenses 4:7, né, a paz do Senhor que excede todo o entendimento, né, e aí a gente vai dizer, nossa, mas tem até ali em 2 Coríntios, né, a gente estava lendo as cartas de Coríntios esses dias, 6:10, diz, né, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então, ou seja, não importa a circunstância, não importa. Quando você está no Senhor, quando você está firmado na rocha, a sua força, a sua alegria e a sua paz vai vir dali. Mais eu gostaria de mencionar também ali em Filipenses, um trecho, Filipenses 4:11-13, também que a gente, né, mais uma das cartas que a gente leu, que para resumir, né, toda essa primeira contextualização, vamos dizer assim, antes do testemunho, que diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, eu gostaria de contextualizar isso, porque é nessa alegria que nesse momento, essa alegria do Senhor que está nos sustentando, é essa paz do Senhor que está nos invadindo e de onde tem vindo a nossa força, né, e para passar o momento que a gente está passando. Inclusive, na semana passada, a palavra que eu traria, né, era, na verdade, de alegria, de algo que o Senhor tinha nos livrado.
né? No início do ano, o Diego apareceu um caroço no pescoço do Diego, e ele procurou um médico e fez uma eco, e falou, olha, pode ser simplesmente um caroço, até eu esqueci, ele me falou qual que era a palavra, agora eu esqueci, né, uma coisa que não tem nada a ver, ou pode ser algo, né, a ser verificado. Então ele indicou o Diego a passar num oncologista, e o Diego ele foi primeiro no médico, depois ele me contou, ele não me falou no primeiro momento, ele queria saber, falou, eu vou lá no médico, ele já vai me dizer que não é nada, e beleza. Como ele encaminhou ele para o oncologista, ele teve que me contar. E aí ele procurou esse oncologista e falou, olha, ele vou te encaminhar para um médico para você fazer uma biópsia, um outro médico para fazer a biópsia. E esse médico falou, vai fazer uma punção, né, para a gente avaliar antes de tirar e tudo mais, e ficou. Só que nesse meio tempo, eu peguei Covid, eu quebrei o pé, então a nossa vida ficou de cabeça para baixo, o Diego fazendo todas as coisas aqui em casa com o Davi, e passou, né, acho que passou um mês, né, se ele não fez esse exame, e a gente orando, mas assim, ele passava uma tranquilidade tão grande, eu confesso que eu estava um pouco angustiada, quando eu pensava no assunto, mas eu procurava não pensar. E ele olhava, ele me mostrava assim, ele falou, Dai, eu vou passar por tiver que passar. Pode não ser nada e pode ser alguma coisa. Se for, se o Senhor permitir, amém. É a vontade dele, ele vai nos sustentar, ele vai. Mas lá no fundo eu falava, Senhor amado, eu tenho um filho pequeno para criar, né? Eu tenho, né, o meu marido do meu lado, que é uma bênção, né? E eu estou vivendo um momento da minha vida tão abençoado, né? Não é esse o desejo do meu coração, né? Se possível, passe de mim, né? Que a gente fala, né? Né, assim como a oração de Jesus, olha, se possível, passe de mim, mas seja feita a tua vontade. Mas apesar de tudo isso, essa fé do Diego, essa confiança nele, me trazia uma paz. Então, mesmo a gente não comentou com ninguém, a gente foi passando, mas uma coisinha lá no fundo, né, me incomodava, mas o tempo foi passando, e um dia o Diego veio, Dai, parece que está diminuindo. E o médico disse que se diminuísse, ok, não era nada. E ele falou, eu tô com a impressão que está diminuindo, vou marcar lá o exame. E aí ele esperou mais alguns dias, um dia ele acordou e falou, Dai, não tem mais nada. Aquele caroço que tinha surgido desapareceu. E aí a gente, na hora, a gente falou, Deus, pode ser que não era nada realmente, ou pode ser que foi um milagre, a gente não sabe, mas o mais importante não é necessariamente o que foi, o que era, qual o agir de Deus, o importante é, o Senhor agiu, seja nos ensinando a ter uma experiência de fé, e buscar, porque a gente se aproximou mais do Senhor, através dessa angústia, então assim, o sentimento, então assim, a gente fala, o testemunho em si não é o que o Senhor fez, mas o como ele fez e o como a gente teve mais uma experiência que refletiu bem isso. Nesse cenário, surgiu e desapareceu. Então é um momento de celebração, né, que a gente é de alegria, de agradecimento. Porém, ao longo dessa semana, nós tivemos um diagnóstico do nosso pequenininho, né? Como a maioria de vocês sabe, o Davi, ele sempre apresentou alguns comportamentos, né, um pouco diferentes do que esperado, né, por uma criança. A gente vinha, né, sofrendo algumas coisas e aí a pediatra acabou nos indicando uma psicopedagoga, a gente estava acompanhando. E aí, nessa semana, a gente, por alguns acontecimentos, algo assim, que a gente acredita que foi o agir do Senhor também para nos dar esse alerta, a gente procurou um especialista e ele teve o diagnóstico, né, e que o Davi, ele tem, a princípio, né, ele apresenta o quadro do autismo, do espectro autista. E aí, quando veio essa notícia, confesso, no primeiro dia, assim, que estava suspeita ainda, né, a gente ia para o especialista, mas no nosso coração, a gente fala, né, a gente sabe que o nosso coração é enganoso, mas o Diego veio para mim, num dia pela manhã, Dai, o Davi tem. Que me perdoe. Mas a gente vai lá para confirmar. Mas no meu coração eu sei, mas a gente vai amar ele da mesma forma. E isso é uma oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós nos tornarmos pessoas melhores, de a gente ter uma experiência com ele. O Senhor pode estar usando isso para salvar as nossas vidas, o Senhor pode estar usando isso para a gente aprender e ajudar outras vidas, porque nesse momento da nossa vida,
tá tudo bem, a gente tem acesso a todos os médicos que ele precisar, a todas as terapias, né? Até a gente conversando com o médico ontem também com a psicopedagoga, ela falou: vocês são pais extremamente esclarecidos, né? Eu não tenho dúvida que o tratamento dele vai ser um sucesso. Então, assim, a gente estaria nos melhores dos cenários, vamos dizer assim. Então, Deus, até no momento de adversidade, está mostrando: filhos, a luta está aqui, mas eu estou aqui, porque o Senhor pode operar um milagre. E o nosso, né, e esse diagnóstico daqui, a gente falou daqui um mês, daqui um ano, falou: não, o diagnóstico estava errado, não era. Mas a gente, no nosso coração, a gente vai saber que foi milagre. Mas, ao mesmo tempo, Deus pode nos fazer passar por essa luta. Né? No caso do Diego, o caroço desapareceu. No caso do Davi, pode acontecer, ou não. Pode ser que a forma do Senhor estar conosco vai ser nos dando os caminhos, nos abençoando. Uma certeza eu tenho: ele vai nos capacitar, ele vai nos levar, ele vai nos guiar, e se necessário nos pegar no colo durante essa jornada, eu tenho certeza que ele vai fazer. E essa confiança que esse versículo me traz, que independente da luta, independente do choro, se isso vai durar uma noite, se isso vai durar um mês, 3 meses, se isso vai durar um ano, ou se isso vai durar pela vida toda, né? Pode ser que ele continue essa criança especial que ele já é, e mais especial uma vida toda, né? E se essa é a vontade do Senhor, amém. Porque uma coisa eu tenho certeza: o Senhor não vai nos desamparar. O Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai estar conosco nessa adversidade, e tudo vai ser para honra e glória do nome dele. E até muitas vezes a gente, eu com o Diego, assim, o ano passado, um ano de pandemia, um ano de tanta dificuldade, tantas pessoas perdendo parentes, perdendo o trabalho, e a gente sempre comentava isso. Para nós, tirando as tristezas do que está acontecendo, a nossa vida em si não foi tão afetada. A gente olhava assim, eu tenho uma família enorme, né? Somos 7 filhos, e mesmo assim, ampliando, né, a família, os tios, as tias, do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Gente, o Senhor guardou todo mundo. É tanta gente, acho que se a gente for colocar, sei lá, umas 70, sei lá, não, muito menos, umas 50 pessoas. A gente não perdeu ninguém, sabe? Ninguém, a gente não teve ninguém internado, ninguém com falta de ar. Na família do Diego também não. Toda a família do Diego pegou Covid, inclusive eu. O Diego pegou Covid, o Davi, o ano passado, a gente acredita que tenha pego também. O Senhor guardou todos nós. Dos nossos trabalhos, o Senhor nos sustentou. Ao invés de muitos perderam um trabalho, eu tive 2 promoções no ano passado. Então, no início do ano, no início da pandemia, o Senhor me deu uma promoção no trabalho. E nesse ano, no início desse ano, devido ao ano passado eu ter ido bem, né, foram o que eles disseram, eu recebi outra. Então, gente, que em tempos de pandemia que você recebe uma promoção, e eu não saí de casa, eu não fiz nada além para merecer isso. E eu olhava, eu e o Diego, a gente olhava e falava: o Senhor está preparando algo. A gente não acredita que o Senhor dá nada na nossa mão, que fala, ele não vai dar um talento na nossa mão, né, para a gente enterrar ou para a gente usar isso negligentemente. O Senhor está nos preparando, o Senhor está dando algo, porque ele tem algo maior, né? Até a gente fala assim, né, quando as coisas estão indo muito bem, que são os momentos dos montes, né? Se prepare, né? A gente tem ali o exemplo de José, né? Os 7 anos, né, de fartura, os 7 anos de dificuldade. Então a gente estava com essa expectativa que o Senhor estava de alguma forma nos preparando, né? A gente teve problemas, o Davi mesmo, a gente precisava trabalhar, não tinha escola, o Senhor preparou uma família maravilhosa para cuidar dele, que tem sido o nosso suporte, né, do Senhor preparou uma pessoa para estar me ajudando aqui em casa, que é uma bênção nas nossas vidas. Então, assim, o Senhor foi nos mimando, né, de diversas formas, e nos mostrando que ele estava presente, ele foi nos sustentando, ele foi nos fortalecendo para o dia mal, para o dia de dificuldade, para o dia de luta, e que bom que a gente se permitiu ser trabalhado e ser tratado. Para a gente agora, nós estamos mais próximos. Eu vejo tudo isso como uma forma de dependência. A gente aprender mais a confiar e entregar e depender de Deus, porque tudo isso não depende agora da gente. Nós vamos procurar o melhor que a gente puder fazer, né, como pais, e a gente vai atrás de tratamento, as terapias, a gente vai aprender para estar ajudando, mas a dependência é de Deus, totalmente de Deus. E
e até mesmo as pequenas conquistas, que nem hoje para mim, eu já tive grandes conquistas na minha vida. Tive muitas dificuldades, mas também muitas conquistas. O Senhor me abençoou, eu consegui entrar na universidade que eu queria. Foram 3 anos de luta para entrar. O Senhor me abençoou, eu consegui fazer o mestrado que eu queria. O Senhor me abençoou, eu consegui o trabalho que eu queria. Eu tive experiências tantas coisas que o Senhor me proporcionou, mas nenhuma delas me preencheu de uma forma completa. Parecia que tudo que eu fazia, né, cada realização vinha aquela alegria momentânea, mas depois passava. Porque a felicidade da gente não está em coisas. Uma vez meu pastor me mencionou: Daiana, você é muito focada ao realizar, ao executar. Você tem que olhar mais para o ser, olhar mais para dentro. A Daiana não é a gerente da Philip Morris ou a filha de alguém. A Daiana é a Daiana. O que você é? O que você sente? Eu sou a Daiana, eu sou filha de Deus, eu sou uma serva do Senhor, eu vim para esse mundo com um propósito, e tudo que o Senhor está colocando em minhas mãos é porque Ele tem algo com isso. E aí, com a maternidade, eu acho que foi o ponto máximo que eu pude experimentar disso, porque desde o início da minha maternidade, eu precisei depender do Senhor. Todo o tempo, desde a gravidez, eu tive uma gravidez difícil, depois quando o Davi nasceu, já ele pequenininho, ele já deu bastante trabalho, e quantas noites eu chorar com ele no colo pedindo para o Senhor acalmar. Não foi nenhuma nem duas, muitas vezes. Quantas vezes a gente vendo ele tendo as crises, e a gente não podia fazer nada. E o Senhor, a gente corria para o Senhor. E hoje, para nós, coisas pequenininhas, talvez. Como, por exemplo, ele falar: mamãe. Uma conquista tão pequena. Mas eu tenho um sonho de ouvir meu filho me chamar de mãe. Que hoje eu ainda não tive essa alegria. Então, o que tudo isso está me ensinando, a maternidade em si, que, né, eu e o Diego conversando, ele falou: Dai, a nossa missão agora é o nosso filho. A nossa missão é o Davi. E tudo que vai acontecer em torno disso. E as pequenas conquistas dele vai ser a nossa alegria. Então não vão ser as grandes coisas, porque eu tinha sonhos, eu tinha planos, eu já tinha a vida do Davi inteira desenhada. O Diego falava: Dai, cuidado, eu já tinha que ele ia estudar em tal escola, ele ia fazer a natação, aí entrou a pandemia, ele teve que sair, porque ele vai fazer o inglês, já vai para a escola, agora a psicopedagoga falou que ele não pode, não é o momento, porque isso vai confundir, ele tem que primeiro aprender, né, o português, e mesmo que ele pode usar isso por um refúgio, isso pode atrapalhar o tratamento. E a escola, a gente não sabe se era a escola que eu queria para ele, ou se vai ser a escola que melhor estiver adaptada para estar lidando com ele. Então, assim, todos aqueles sonhos, tudo aquilo que eu pensava, e todos os planos que eu fiz, eu não sei se vai acontecer assim, porque vai ser os planos do Senhor para a vida dele. Tudo que eu achava que estava no meu controle, na minha mão, não está mais. Né? E desde pequenininho, assim, tudo que eu queria, ele fazia do jeitinho dele. Ele é um ser independente, né? São os nossos filhos, mas eles são outro serzinho, né? A gente não consegue controlar o que eles pensam, a gente não controla o que eles fazem, e nesse caso do Davi, tadinho, nem ele mesmo consegue controlar o que ele sente, o que ele faz. Então, assim, nós, nesse momento, como família, nós estamos totalmente dependentes de Deus, para aquilo que vai, para o próximo passo, aquilo que vai acontecer, né, independente do que aconteça, né, então, com tudo isso que a gente está já se preparando, né, a gente não sabe exatamente o que vai ser ou como que vai ser, mas em tudo isso a gente tem visto o cuidado, a mão, o agir do Senhor, e essa paz. Vem momentos, vem pensamentos, tem momentos que o coração da gente fica pesado, sim, né, eu li acho que foi antes de ontem, eu li uma mensagem, nós temos um casal de amigos que tem um filho autista, está com 4 anos agora, isso nos ajudou muito, porque a gente conviveu esses 2 últimos anos ao lado deles, e isso também nos ajudou a observar algumas coisas com o Davi. E ela pôs uma mensagem, assim, linda, assim, que foi o dia do autismo e tal, e a hora que eu li aquilo, principalmente o último parágrafo que falava, né, que as pessoas dizem muito, que eles vivem no mundo deles. Eles vivem no mundo, e nessa palavra dizia: eu vivo no mesmo mundo que vocês,
eu só tenho mais dificuldade para entendê-lo. Me ajuda. E aí, lógico, num momento desse você sente, né? Poxa, meu filho precisa de mim. Então, eu vou buscar no Senhor essa força. Eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero estar cada dia melhor e mais forte para viver essa missão intensamente, para ajudá-lo a superar essas dificuldades que ele possa vir a ter. E para tudo isso a gente vai depender exclusivamente no Senhor. Esse amor, né, que nós temos por ele já é reflexo do amor de Deus para nossas vidas, porque a gente não pode ter algo, né, que não venha do Senhor. A gente não tem, por nós mesmos a gente não consegue ter esse amor genuíno, esse amor que não é assim uma condicional. Eu só vou amar se ele fizer isso. Do próprio Davi, ele tem um jeitinho peculiar dele, né? Não necessariamente, até uma das coisas que o médico falou, ele faz o que ele quer, a hora que quer, ele não tem necessidade de agradar. Se ele quer fazer uma coisa, ele faz. Se ele quer me abraçar, ele abraça. Se ele não quer, ele não abraça. Então, não é uma condição, sabe? Eu só vou amar se ele fizer isso, se ele dormir a noite toda, se ele... Não. Eu recebi esse amor de graça do Senhor e eu estou aprendendo também a exercitar esse amor na vida, através da vida dele e me tornando, acho que, o melhor que eu poderia ser de mim. Então, com certeza, tudo isso é uma oportunidade. E eu acredito que vai amanhecer, e a cada dia, e a cada momento, e a cada fase que a gente passar, a cada choro, esse amanhecer virá, e o Senhor vai nos sustentar, a alegria dele vai nos preencher, esse contentamento, né, do Senhor é que vai estar nos sustentando todo o tempo. Então, é isso que eu tinha, me perdoe a emoção, mas que é algo relativamente novo para a gente tá ainda, né, no alto da emoção, vamos dizer assim, mas eu queria compartilhar isso porque realmente são duas situações, né, uma de alegria, a gente celebrou o aniversário do Diego, eu falei, olha, vamos agradecer a cada dia a pessoa que está do nosso lado, que a gente ama, porque a vida é efêmera, a gente não sabe, né, e ao mesmo lado, vamos por outro lado, uma luta, uma dificuldade, mas eu tenho um momento do hoje. Amanhã não sei se vai ser mais difícil ou se vai ser mais fácil, mas eu vou aproveitar hoje esse tempinho que eu tenho com a minha família, seja, né, um passeio de bicicleta que a gente dá com ele, mas aproveitar cada momento, né, saborear cada momento que o Senhor está nos concedendo e vendo isso como uma oportunidade para que a gente continue vencendo um dia de cada vez, né, até que ele venha. E aí, quando ele vier, não vai ter mais luta, não vai ter mais choro, não vai ter, né, e aí a gente vai para a glória, mas eu quero, em primeiro lugar, eu quero ir, eu quero ver toda a minha família aí, e o Davi, independente dele ter dificuldades ou não, eu quero a salvação do meu filho. Então, a minha responsabilidade de criar ele no caminho do Senhor é a mesma. E será, em nome de Jesus, eu creio que meu filho ele já é uma bênção e que ele, né, ele vai ser direcionado, e eu creio que ele vai ter essa entrega, ele vai entregar a vidinha dele para Jesus, e a gente vai, um dia todos nós, né, estaremos diante do Pai perfeitos, né, para comemorar e celebrar tudo isso. Então, mudou um pouco o caminho da mensagem, mas assim, né, eu tinha uma coisa, né, em mente, mas aí o Senhor, o agir e o efetuar é dele, e assim, espero que tenha dado para entender, mas esse assim, é um sentimento que eu tenho, então não é uma palavra extremamente estruturada, era um sentimento que eu tinha, que eu queria compartilhar. Né? Ah lá, meu pequenininho. Mas é isso. Amém? Eu vou correr para lá, que daí a gente vai ter mais um louvor. Que gostoso também a gente ouvir. É claro que você está, né, sentindo até a perda, a mudança, vamos dizer assim, dos sonhos do que você fez, do que você preparou, né? Mas a gente, com essa sua palavra, a gente confirma mais ainda que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? E eu tenho certeza de que, se confirmando esse diagnóstico ou não, o que Deus pretende é relacionamento com vocês, né? Com a gente e tudo. E Deus usa as circunstâncias para que a gente se aproxime mesmo mais. E Deus usa aquilo que a gente passa, né? Quando a gente está no vale, para a gente aprender e compartilhar com outras pessoas, né? E eu acredito que
esse mundo tão diverso que vocês estão enfrentando, eu vejo como Deus não poderia dar mão melhor a alguém para cuidar, né? Como você falou, não só pelas condições de tratamento ou alguma coisa assim, mas pelo carinho, por vocês terem a mente de Cristo, e vocês poderão testemunhar na vida de muitas pessoas, não só na vida do Davi, mas na vida de muitas pessoas, o que Deus está por fazer, né? Isso. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que vocês nos deram esse exemplo hoje, na sua fala, nos trazendo que Deus é bom o tempo todo, né? O Deus é bom o tempo todo, e mesmo vocês passando por isso, e mais uma vez eu louvo a Deus muito, porque assim, se nós não tivéssemos passado esse ano juntos, talvez agora vocês estariam sozinhos, vamos dizer assim, mais sozinhos, passando por isso. A gente foi vendo Davi crescendo ali de perto, todo dia, né? A gente convive é diferente, morando aí, a gente nem teria visto ele ainda, não teria falado, não saberia das situações, mas a gente foi convivendo, a gente foi se aproximando, e você tem a família aqui pertinho, né, e todos nós aqui juntos para passar por isso, e assim como a Neuci também foi preparada para passar o que ela passou, juntos estamos aqui, né, e eu acho que o carocinho do Diego ali foi um primeiro sinal de Deus falar assim, testando, estou aqui, confia, né? As coisas vão acontecer e acontecem, e a gente louva a Deus. E eu já falei isso aqui uma vez, nós estamos numa ponte, né? Como a Dayana falou, nosso lugar é o céu. A gente está na ponte, e essa ponte, quando a gente está indo para algum lugar, ela não precisa ter a mesma estrutura, felicidade, beleza, do que a gente vai encontrar no outro lado. Ela é um meio. Nós vamos chegar lá do outro lado. Mas aqui pode ser que a gente passe essa ponte, um de carro, outro a pé, um de joelho, um se arrastando, um de avião, mas a gente vai estar lá no outro lado, e é o que importa, né? E, Dayana, você tem certeza, vocês dois, que nós estaremos juntos. Se a gente não puder fazer alguma coisa além de orar com você, que é o que nós estaremos fazendo aqui muito, né? A gente vai estar compartilhando, rindo, chorando, a gente vai estar junto aqui, mas eu acredito que Deus coloca, né, para cada um aquilo que ele consegue passar, né, e nós sabemos aqui que a gente vai passar por isso. Essa sua palavra que Deus mudou o texto aí, eu acho que é para nos dar esse ensinamento hoje. A gente espera aí o louvor. Amém. Eu acho que para fechar tudo isso, esse louvor diz exatamente, é o resumo, né, daquilo que eu trouxe. Espero me tornar uma expressão que seja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira nunca, eu alegrarei.
toda vida eu me alegrarei, toda vida eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Senhor Jesus. Nós agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos cada oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos contigo, na próxima de ti, Senhor Jesus. Experimentarmos, Senhor Jesus, o novo de ti. Experimentarmos, Senhor, mais e mais. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as pessoas que o Senhor tem colocado, por esse carinho, Senhor Jesus. Estamos nos sentindo tão amados, Senhor Jesus. E esse amor, ó Pai, só é reflexo daquilo que o Senhor é em nossas vidas. Nós te glorificamos. A noite traz alegria. Ela vem amanhã, eu creio. A noite mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Essa sua fala me fez lembrar quando eu tive o diagnóstico de que eu estava grávida da Ania, né? Que a maioria sabe, e eu estava com pancreatite internada há uma semana, tomando só remédio lá para sarar a pancreatite. Eu ia fazer a cirurgia. E aí, no momento em que eu soube que estava grávida, né, eu estava fazendo ultrassom para ver como seria a cirurgia e soube que estava grávida. E aquilo que deveria ser só um momento de alegria foi um momento bem desesperador, vamos dizer assim, porque eu não poderia estar grávida ali, né? E aí eu fui falar com o médico e eu lembro que eu estava num hospital que tinha uns voluntários e quem tinha me levado para fazer ultrassom era uma freira. E aí ela falava, ela viu que eu entrei, né, de um jeito e saí da sala chorando muito. Ela só falava assim: minha filha, confia em Deus. Eu lembro dela falando isso. Essa cirurgia é muito simples, mas ela não sabia, né, que eu estava grávida. E quando eu falei para o médico que estava grávida, era uma terça, a cirurgia seria na quinta. E aí ele falou assim para mim, eu nunca esqueço que ele falou assim: olha, você nem chame isso de gravidez, isso é um aborto. Isso é um aborto, porque eu sei o que eu dei para você tomar esses dias, então nem chame isso de gravidez, nós vamos fazer a cirurgia quinta-feira. E você não vai, esse aí vai ser um aborto, uma outra vez você vai ter um filho, não vai ser dessa vez, e não chame isso de gravidez, né? Você não tem alternativa, porque a pancreatite, onde estava a minha pedrinha lá, eu corria risco de vida. Então, foi um diagnóstico, você me fez lembrar, você falando, Daiana, porque é um diagnóstico, assim, para a gente, né, você pensa numa gravidez, ainda mais que eu já tinha tido 2 filhos, em que é um momento muito feliz você saber que está grávida e passar tudo, e daí você saber que está grávida. Eu nem estava esperando, porque foi depois de uma vasectomia do Dom. Então,
Quando a gente vê hoje a Anne abençoada, a gente vê resposta de Deus, né? Mas a gente vê também, eu vejo muito, a luta do diabo para contra, né? A luta contra, vamos dizer assim, e contra a vida dela, né? E naquele momento que quando ele falou assim, não chame de gravidez, é um aborto, eu falei para ele, nunca vou falar. Se eu estou grávida, se eu ficar grávida 1 dia, 5 dias, 1 mês, ou se eu passar a gravidez toda, gravidez, é meu filho e eu vou levar, né? Em resumo, eu tive que assinar o termo, eu e o Dom, porque ele chamou o Dom e falou, a sua esposa vai morrer, você não vai ter a mãe para os seus outros filhos, você está fazendo uma opção errada, quando eu optei inteira a levar a gravidez adiante, né? E eu só confiei em Deus, a gente orou, assinou os documentos e saiu do hospital, e eu lembro quando a gente saiu em silêncio do hospital. Entramos no carro, vindo para casa, né? E só orava, a gente só orava, eu só orava, dia e noite só orava, e eu lembro depois, passado tudo, né? O dia que a Ania nasceu, que a Ania, eu brinco que a única coisa que ela teve defeito foi que ela nasceu loira, né? E aí eu falei, o único defeito que a Ania teve, né? Foi ter sido, e a gente tem aquela expectativa de mãe, de esperar um filho, né? Tudo, a gente só pensa o bem, como você falou, né? Você quer a melhor escola, o melhor curso, a melhor comida, a melhor roupa, a gente dá a vida. Mas, e eu tenho, Dayana, vocês sabem, eu tenho a marca aqui no mesmo lugar que a Ania tem, onde eu fiz a minha cirurgia depois, a Ania nasceu com a mesma marca, no mesmo lugar, para a gente testemunhar, para a vida toda testemunhar que Deus faz milagre, e fez, e vocês conhecem a Ania e sabem que a Ania é uma bênção de Deus, e é um milagre, E se talvez eu não confiasse em Deus naquele momento e eu ouvisse a palavra do médico, eu faria a cirurgia ali na quinta-feira e não teria a Ania, né? Então, assim, eu imagino bem, a gente tem um misto de frustração, das nossas expectativas, tudo, mas eu só posso dizer para vocês que vale a pena confiar, vale a pena. Foi a gravidez, né, muito difícil, eu emagreci 17 quilos, até eu brinco que a única vez toda vez que eu subia na balança no médico e eu via que eu emagreci, eu chorava. Eu emagreci, eu chorava. Agora eu choro o contrário, eu engordei. Mas, enfim. Mas Deus foi fiel, né? Da gente confiar. E eu sei que isso marcou minha vida. Isso marcou a vida da Ania e isso marcou nossa família, que sabe. Eu sei que o Davi também é um milagre na vida de vocês, né? Ele já teve problema quando nasceu, né? A gente teve que orar por ele, na sua gravidez, a gente orando por ele. E eu só posso dizer, Dayana, que ele é uma bênção para Deus já, e é por isso, né? As coisas especiais acontecem com as pessoas especiais e Deus nos capacita para isso. Deus nos capacita para passar coisas que a gente não imagina que vai poder passar, a gente passa, e toda vez que eu olho aqui na marca da minha cirurgia e olho lá na barriga da Ania, eu falo assim, Deus, você é lindo, cara, você é lindo, lindo, né? Enfim, o fato dela ser loira, a gente põe uma tinta no cabelo dela, tudo bem. Mas assim, gente, eu continuo dizendo, olha, que, né, cante louvores, não foi à toa, eu não sabia que você ia dar esse testemunho, mas Deus colocou no meu coração muito forte esse texto que eu li, né? Cantar louvores ao Senhor e testemunhar, e saiba-se disso em toda a terra. Exulta, jubila, conte para as pessoas, né? Porque a gente tem um poder na palavra muito grande, e ao invés de a gente testemunhar a derrota, não, é isso que você está fazendo, é falar do que Deus faz,
e a nossa fala tem esse poder, né? E a gente vai passar essa ponte, que o nosso lugar não é aqui, a gente é só embaixador, estamos nessa ponte aqui, nós já estamos quase chegando lá, e conforme eu falei também, você repetiu, eu quero chegar lá, quero ver todas essas carinhas aqui, ninguém ficar para trás, né? E eu louvo a Deus, porque ele teve um carinho muito grande com a gente esse ano, e nos colocou juntos para estar intercedendo, porque se um dá uma desanimada, vem o outro e fala, bora lá, vamos à frente, mais um passinho, né? E aí a gente vê coisas acontecendo, a gente vê a Nilce, quem olha para a cara da Nilce diz que ela está passando por um tratamento, né, tão difícil, né? Tudo bem, sofreu, chorou. Olha, Daiana, eu já perguntei assim várias vezes, sabe, para Deus, por que isso? Né? Para que isso na minha vida? Né? Já chorei bastante, tenho medo de dizer para você que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mentira, né? É mentira. Posso. Não tô arrancando os cabelos, não tô gritando, não tô fazendo nada disso, surtando, não tô também, né? Mas eu fico, né? Tem hora que vai lá no fundo, você pensa, você fala, puxa vida, Senhor, né? Ontem mesmo eu falei na pregação, tem hora que a gente acha que você não tem capacidade para aquilo, não é Deus. Porque Deus, eu sei que se Ele quiser me curar, Ele me cura, né? 2 segundos, né? Ele não precisa de nada, né? Quem precisa sou eu, né? Então tem hora que eu falo, né, com Ele e falo, puxa vida, né? O que o Senhor quer de mim em relação a isso, né? Mas da mesma maneira eu fico olhando que Deus fez um monte de coisa para mim num momento, na mesma hora que Ele me deu um diagnóstico, porque quando você lê esse diagnóstico, né, parece que te enfia uma espada ao contrário, né? Ao contrário aqui na sua garganta e penduram você, né? Esses diagnósticos, como você escutou do Davi, que eu sei que deve ter dado uma entalada na sua garganta para você engolir, né? Eu também, né? Ficou no meio da minha garganta, não ia e não descia, não vomitava e não, né? Aí depois você vai confiando, né? Você vai falando, se eu não confiar nele, se não for ele a me curar, a fazer as coisas boas para mim, quem é que vai fazer? Ninguém. E daí, no mesmo tempo, ele me proporcionou um monte de coisas que para me ajudar a passar por isso, né? Eu falo, olha, eu falo aqui alto e bom tom. Eu fui internada, eu fiquei 6 dias internada. Se eu tivesse em qualquer lugar, eu teria morrido. Porque eu não, entendeu? Não tinha nada meu no lugar. Saiu tudo fora do lugar. Né? Eu não tinha um eletrólito no lugar, não tinha um nada. Deu problema no meu rim, deu problema... Então, se eu tivesse em qualquer lugar, eu tinha morrido. De ponto. Não tinha... Né? Eu não tinha morrido do câncer, eu tinha morrido dos efeitos colaterais da químio. Como tem um monte de gente aí que não consegue ter a mesma coisa que eu tenho, né? Que nem eu vou para o hospital, eu vou de carro, passando mal, vomitando dentro do carro. E as pessoas que vão de metrô, pegam lá aquelas lotação cheia, pegam aqueles trens cheios, 7 horas da manhã. Eu ficava olhando, eu passando de carro, eu ficava olhando aqueles trens enormes, aqueles trens cheios daquele jeito. Eu ficava, Jesus, quantas pessoas que estão indo para o mesmo lugar que eu estão nessas condições? Olha, eu estou sentada aqui, né? Estou confortável, né? Estou confortável, estou acompanhada, estou podendo ir, estou podendo fazer, né? E tem um monte de gente que não tinha a mesma coisa que eu. Saía dali, tinha que ir para casa cuidar de filho pequeno, que não tinha quem tomasse conta, né? Você morrendo, sem levantar a cabeça, porque eu levantava a minha cabeça, eu tinha vontade
pensava que eu ia morrer de tanta fraqueza. Se pessoas tivessem um monte de criança na minha casa esperando por mim para me tomar conta o dia inteiro, a casa para me limpar, uma coisa. Você entendeu? Então tem umas coisas que Deus dá para a gente. Não é, acho que o nome não é recompensa, não. Eu acho que é para acalmar um pouco o coração da gente, sabe? Vai ter a espada enfiadinha na garganta? Vai ter sim. Não vou mentir para você que isso vai ser uma coisa mais maravilhosa do planeta que você já fez, né? Mas, assim, quando você acredita, quando você tem a força em Deus, né? Quando você joga a sua força para Ele, você fala, eu não aguento, né? Eu não tenho capacidade, né? Se você não me ajudar, eu não vou conseguir, né? Você sabe que é Ele que vai fazer. E Ele fazendo, não tem jeito de errar, né? Não tem jeito de errar. Nós erramos, nós falhamos, mas Jesus não, né? Jesus não vai falhar com você, não vai falhar com o Davi, não vai falhar com o Diego, né? Ele não vai falhar, entendeu? Então, toda vez que tiver a espadinha atravessada na garganta, você fala assim, ó, Satanás, isso não significa nada, porque quem vai lutar comigo vai ser Deus, viu? Interessante. Eu tenho certeza que nós vamos comemorar a minha cura e a do Davi. Amém. Uma coisa que tu compartilhou que eu acho muito legal, né? Que é o mesmo sentimento que a gente teve, que Deus abre os nossos olhos para os outros. E é uma coisa que, assim, antes a gente tinha esse casal ali que convive com a gente olhava de um jeito para eles, assim, né, dificuldade, vamos tentar ajudar e coisa. Hoje a gente olha, sente na pele, a gente diz, caraca, cara, como é que... Né? E essa visão que tu teve, né? Eu tô indo de carro e a pessoa que tá indo né? Eu acho que eu até falei pra Dayana, assim, essas coisas que Deus muitas vezes faz para gerar transformação, né? Ele fala assim, eu vou te dar uma dosezinha, né? Pra te ter vou abrir os teus olhos, parece que explode, assim, aí abre os olhos assim e tu diz, nossa, que mundo, sabe, que universo que é esse que eu não tava vendo, tava cegado. É verdade, sim. Às vezes pro próprio umbigo, né? As próprias dificuldades e E a gente, como a gente tem muito favor de Deus, né? A gente vai ficando um filho mimado, né? Que é aquele filho que só tem tudo de bom, só tem tudo de bom, só tem tudo de bom. E como eu te falei, realmente eu passei por isso, eu me tornei uma mãe melhor, me tornei uma pessoa melhor, mais agradecida a Deus, né? Depois, depois, né, eu fui fazer a cirurgia, a Ania não tinha um mês ainda quando eu fui fazer, foi muito difícil, a gravidez toda, mas assim, olha, eu acordava de madrugada, eu ficava com a Ania, com cirurgia, com tudo, era tudo muito bom, era tudo, né, a Ania ia lá, eu lembro que o médico me internou no centro cardíaco para eu não me contaminar, esses dias eu encontrei com ele na eleição, eu estava trabalhando, encontrei com ele, contei, ele ficou emocionado, ele falou assim, eu nem lembro que eu fiz isso, mas ele tinha tido um filho na mesma época que eu, doutor Ebran, e aí ele ficou preocupado, da Ania eu ia ter que tomar anestesia, ela não ia poder mamar, ele foi em São Paulo com o carro dele buscar uma anestesia lá que ele tinha descoberto que eu poderia tomar, e aí eu tomei, a Ania pôde continuar mamando, e ele me internou no setor cardíaco para eu não me contaminar, e ele fez uma autorização em que eu podia encontrar a Ania todo dia no setor administrativo. Eu ia, quando fechava o setor administrativo lá, ele deixava tudo atrapalhado, assim, ele fez contra as regras, para a Ania não parar de mamar, ele falava para mim, eu tenho a filha na idade dela, eu não consigo imaginar ela parar de mamar com um mês, né? Então, a menina que cuidava da Ania ia lá, a Ania mamava, depois em casa ela dava o leite no copinho, enfim. A Ania nunca parou de mamar e foi, então assim, me fez ser uma pessoa melhor aqui, me fez ser uma pessoa grata e tudo. A gente tem a opção nesse momento de virar para Deus e falar, pôr o dedo na cara dele e falar, por que você fez isso comigo?
Daí a gente não fica, né, como se eu não, o outro, meu vizinho, fosse merecedor de sofrer e eu não, né? E não é isso que ele nos prometeu em nenhum momento, porque o filho dele sofreu aqui. Ele botou o filho dele para nos salvar, o filho dele levou tapa na cara, cuspe, tudo aquilo que é psicológica. E aí, quem somos nós, né, para nos julgarmos melhores do que o filho dele? Se o filho dele passou, a gente vai passar, e agora ainda tendo o Espírito Santo morando na gente, vai ser tudo. Como a Nilce falou, a caminhada não é fácil. Até eu terminar a minha cirurgia, aqueles 10 meses de diagnóstico, foi muito triste, muito difícil, muita dor, muito choro, muito sofrimento, mas sentir o cuidado de Deus a cada dia me tornou uma pessoa melhor, me tornou uma pessoa muito melhor, e eu sou reconhecida disso. Né? Viu, tia? Eu ia falar isso também. Quando é muito ruim quando você recebe eu acho que a pior coisas assim são de saúde, sabe? Porque eu acho que outras coisas a gente perde, a gente corre atrás. Eu acho que a saúde mexe muito com a gente, uma coisa que não está no nosso controle, uma coisa muito assim. E eu também, quando eu recebi meu diagnóstico, mas graças a Deus eu não tenho costume de culpar Deus, eu achar por mim, porque comigo não, né? Porque eu acho que você vê, Jesus Cristo, que era filho do Pai, ele sofreu tudo e ele não fez pecado nenhum. Mas eu perguntava para Deus, né? Porque a gente sempre tende para o melhor. Então, quando eu fui passar, eu falava só para Deus assim, eu falava: Deus, eu não quero morrer, porque eu tenho meus filhos, eu quero ver meus filhos na faculdade, eu não quero morrer, né? Mas eu falava para Deus, mas se ele quiser me levar, e ele que é meu pai, e o médico falou isso para mim. Ele falou: Gleicia, mesmo se você morrer, o rio não para, né? Então as coisas continuam. Mas a gente tem aquela coisa de filho, da gente cuidar, de controlar a vida deles e querer ver o melhor deles, querer curtir com eles, tudo. E aí eu comecei a pensar, quando eu entrei. Até então, eu falava: comigo não vou, preciso viver, preciso. Quando eu entrei no hospital, eu tive essa mesma experiência que a tia Nilce. Eu falei: gente, eu sou muito privilegiada. Eu falei: olha essa pessoa, né? Eu tô comendo o que eu quero, tô fazendo as coisas, vim de carro, dirigindo sozinha, consegui vir, não tô uma pessoa dependente, tenho dinheiro para comer no restaurante lá gostoso, vez outro vinha com marmita fria para comer, e daí eu fui vendo o cuidado de Deus, sabe? Aí eu falei: não, gente, eu tenho que agradecer que eu sou privilegiada, e aí eu fui vendo, e tem coisas impossíveis para mim, que eu também escutei esse impossível, tia, igual você escutou, não tem jeito, isso aí não vai ser assim. Eu escutei isso também. Não, é impossível para você isso. O impossível aconteceu comigo, né? O impossível aconteceu comigo, e graças a esse impossível acontecer comigo, porque nada Deus faz à toa, não. Eu acredito que nada Deus faz à toa. Quantas pessoas que já passaram por mim, que já tiveram câncer, e eu pude nem pregar nada, não, contei que eu passei, e quando eu contei que eu passei, a pessoa falou: nossa, então você fez, então deu certo, então, sabe, então aquele testemunho que eu tive, aquele milagre, porque para mim foi um milagre, eu contando para as pessoas, a pessoa que estava com aquele diagnóstico lá, que ia falar, já pensando que ia morrer, pensando que deu, e a pessoa falou: não, olha, ela está bem, né? E eu escutei isso, né? Muitas vezes você escuta as coisas assim negativas: ai, judiação, vai deixar os filhos dela, ela é muito nova, ai, que é bonita, que judiação. E eu vi muitas coisas assim, né? Mas em todo momento eu fui cuidada, né? Fui muito cuidada por Deus. Deus para mim cuidou. Eu nunca gostei de hospital, nem de passar perto, assim, ó. Eu evito, assim, né, até hoje. E quando eu caí naquele hospital e o homem falou para mim que a minha cirurgia não ia ser feita e eu ia ter que ficar uma semana,
E a gente não sabe os planos de Deus, porque eu reclamei, tia. Eu falei, eu vou ficar louca aqui dentro, porque eu não fico presa. Lá era tudo preso, tudo fechado, não podia ir no corredor, e só pessoas gritando. Eu falei, eu não vou ficar aqui não, vou ficar louca, eu não vou aguentar. E ele falou, se você sair, você vai sair do quadro, não sabe quando vai conseguir a cirurgia. E tinha uma mulher que fazia 26 dias lá, que ela não fazia cirurgia. Aí eu já comecei a pensar, meu Deus, quanto tempo que eu vou ficar aqui presa, assim, sem tomar o sol, porque eu subia no vaso sanitário para vir o ar de fora, porque eu tenho pavor de coisa fechada, né? Uma coisa. E coisas assim que eu tinha muito problema de lidar, Deus mostrou muito ali para mim. Que eu virei dependente das pessoas que estavam ali, depois que eu fiz cirurgia, né? De pessoas me dar comida na boca que eu não conseguia nem pegar. E eu fiquei, aprendi muito com as coisas dali. Eu acho que tudo é um ensinamento que você passa, né? E aí, quando eu conversei com Deus, falei para Deus, se eu tiver que passar isso, então me ajuda, porque eu vou ficar louca aqui dentro. Eu vou morrer de loucura, de ficar presa aqui dentro. E aí entrou uma Neide na minha vida, era uma outra Neide, mas entrou uma Neide na minha vida, que ela entrou no meu lado, na minha cama, a cama de outra mulher que gritava o dia inteiro, a noite inteira, mudou lá para a ponta e ela ficou do meu lado. E aquela mulher, ela trouxe uma alegria que eu nunca me diverti tanto, dei risada, chorei, me emocionei, como naqueles 6 dias. E passou assim, eu pensei que ia ser um peso, né, na minha vida. E quando eu estava indo na maca, eu descobri que tudo que eu queria aconteceu, aquele milagre. Né? Eu fiquei lá uma semana, porque uma médica estava brigando com outro médico para fazer a cirurgia de vídeo, que eu queria muito, que ele tinha falado que era impossível para mim. Acabei ficando com ovário, tudo foi, peguei a melhor sala, porque Deus falou que ia ter tudo do melhor, e eu tive mesmo. Então, eu falei assim, até hoje eu falo, não, Deus, se eu estou passando por isso, é porque eu aguento e tem um propósito. Tem um propósito, e é difícil, né? Eu também passei esse momento de pandemia, passei por um outro problema, não vi. Estou passando agora por uma outra situação e a gente não consegue enxergar, né? Os olhos de Deus é diferente, a gente não enxerga as coisas. Porque, para mim, o que eu estou vivendo aqui seria impossível também, do jeito que estavam as coisas, né? Em casa. E, no fim, as coisas estão aceitando e eu estou sentindo Deus, assim, sabe quando você sente Deus cuidando de mim? E isso aí, eu falo assim, gente, foi muito ruim ter acontecido isso comigo. Né? Perder casa, emprego, marido, família, tudo sim, mas hoje em dia eu falo, foi preciso, porque hoje em dia eu me aproximei, porque a gente sem querer na vida desaproxima de Deus, né? E vai lidando só com os nossos controles, assim, com o nosso, né? A gente vai levando. E hoje em dia, agora as coisas apertam, eu já falo com Deus e eu criei isso, eu aprendi também muito isso na igrejinha aqui, que a nossa vida não é aqui. Então, eu agora, para mim, igual hoje eu fui caminhar, antes de vir para cá, fui caminhar lá, eu gosto de ficar sentado lá no meio da cachoeira, me acalma aquilo lá. Aí eu sentei, aí eu falei para Deus, eu falei assim, aí eu estava falando com o Marcel descorçoado da vida, aí eu falei assim, não, Marcel, não pensa num problema agora, não pensa nisso. Eu falei, pensa que você está aqui respirando, está podendo ver essa natureza. E eu falei, e pensa que nossa vida não é aqui. A gente pode ter perdido uma coisa aqui, mas nossa vida não é aqui. E nossa vida, Deus tem o melhor para a gente, né? E hoje, quando acontece algumas coisas que estão acontecendo, eu falo assim para Deus, nossa, Deus, que eu nunca, coisas que você não consegue ver, o olho humano não vê mesmo. Então, hoje eu tenho assim, a certeza que quando acontecem as coisas, eu sempre acreditei em Deus, mas hoje eu levo as coisas para ele. De vez de eu tomar, eu falo, Deus, é para ir mesmo esse negócio, então me mostre. Porque antes eu tinha esquecido dele, entendeu? De pôr ele nos propósitos na frente. Mas mas assim, dizer que Deus está cuidando mesmo de todos nós, não é à toa que eu entrei na igrejinha sem querer, a Dayana depois entrou, cada um tem uma história, tia Neuci, todo mundo aqui, né? Tem uma história e um ajudando o outro. E só para Deus que tem, eu acredito que só Deus tem a última palavra, só Deus mesmo faz o diagnóstico que Ele quer e a gente tem que aceitar, né? Porque tudo isso é para um propósito. E vamos firme, vamos orar para o Davizinho, vamos orar para a Tia Neuci e para os outros orações aqui também de todo mundo. Vamos.
Vamos orar. Deixa eu só falar uma palavrinha para reforçar tudo. Eu gostei demais de ouvir o seu testemunho, Neir. Não sabia desses detalhes, né? Eu estava longe. E eu queria falar para a Dayana, especialmente, que foi no Canadá, viu aonde eu estava, o que eu estava fazendo. Não sei se ela está aí ainda, mas depois eu tenho que voltar, né? Como a Carla falou, você pega. Não, a Neuci que falou para mim. Pega o primeiro avião e volta. Assim, seco, né? E eu renunciei todas aquelas coisas e vim. Porque para ficar ali, aquele final com a Cristiane, né? Foi bem doloroso. E também dos meus netos, né? Então, a gente não consegue assimilar assim muito bem, né? Mas graças a Deus eu não tive nunca amargura nem cobrança de Deus. Eu peço que Ele me ajude hoje, no meu hoje, para mim se manter em pé e não perder minha fé. Mas assim, o que passou foi tudo para a glória dele, porque desde que eu aceitei Jesus, eu entreguei para Ele a direção, a vontade boa, perfeita, agradável dele. Então, isso que essa igreja da reunião, nós vamos ter muitos testemunhos para falar para outras pessoas de fora, o que Deus tem feito conosco, como família, né? E esses laços também, eu fico tão feliz de ter essa proximidade com a Neira, as meninas, que são bênçãos, né? Elise ficou comigo no hospital como se fosse a minha filha. Eu jamais vou esquecer isso. Eu jamais ela ficar lá quase 24 horas lá e sabe, me ajudando, encorajando, acompanhando o diagnóstico lá, né? E eu nem lembro se ela sabia que ela estava fazendo medicina. Então, olha para você ver o que Deus faz. Então, vai passar, nós vamos passar cantando o hino da vitória, como diz aquele cântico tão antigo, e que nos mantém ainda em pé, em cima dessa promessa. Amém? Ó, Deus abençoe vocês todos. Andresa, você quer orar para a gente encerrar? Ou a Dadá? Andresa, eu quero só falar uma coisa. Tudo isso que cada um de nós temos uma experiência, né? E o crescimento vem através do sofrimento mesmo. A gente cresce, cada coisa que a gente vai passando, você vai adquirindo experiência através do sofrimento. Só que eu sou muito grata a Deus. Mais uma vez eu sou agradecida a Deus, porque eu sei que o meu neto é amado desde o início, desde que ele estava lá sendo gerado, né? É uma bênção, vai continuar sendo uma bênção. Tem os pais que, em primeiro lugar, tem temor a Deus, tem amor a Deus. Como eu falei no aniversário do Diego, né? A minha alegria de saber que o meu neto está nas mãos de Deus, que ele é filho de Deus, com pais responsáveis, pais que amam o filho, independente, igual a Dayana disse, independente o que vier a acontecer, né? Eu creio em milagre, porque eu sou um milagre, né? Então eu creio no milagre. Ele é uma bênção, e o que for para passar, eu tenho certeza que Deus vai estruturar vocês dois para vocês levarem, né, todo o conhecimento que ele necessita. Ele recebe isso com clareza. Eu olho nele e vejo, né? Com os olhos da fé, eu vejo ele estudando, trabalhando e dando coisas que o seu coração imaginou para o seu filho. Deus tem além para ele, tá bom? Eu vou ver que eu lembro o hino, que eu não lembrar, a Dayana me ajuda. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. Esqueci o resto. Desfrutar o seu amor, ter a paz no coração,
viver juntos em união e assim receber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Diego, você entrou falando sobre a figura de Jesus. E esse Jesus que brilha na sua vida, na vida da Dayana, brilha na vida de Davi, nós vamos poder juntos, todos nós, mais uma vez dizer o quanto ele é grande em nossas vidas, o quanto ele é poderoso. Você falou sobre, é um ministério grande, ser pai, ser mãe é uma coisa gloriosa, e ter um filho com cuidados que vocês vão ter, já tem esse cuidado, vai ser um cuidado maior que vocês vão ter. Mas vocês vão aprender muito com ele, muito. E vocês vão poder ajudar muitas vidas. Porque eu participo das reuniões, eu vejo, né? Tem o Lucas aqui, que todo dia, quando eu vou levar a Érica para a PAI, ele não olhava para mim, ele não me abraçava, ele não gostava que eu tocasse nele. E agora ele me vê, ele me abraça, ele me cumprimenta, ele sabe quem eu sou, ele fala o ônibus, ele sabe? E é uma criança linda, maravilhosa, né? Tá aprendendo, a mãe tá super feliz, e a mãe quis desistir, porque ela foi em muitos lugares, e não via um resultado. E quando ela falou para mim, Neide, eu não aguento, eu estou indo todo dia, eu tenho que ficar lá o tempo todo com ele. Eu falei, não desista. E ela também dizia que ela queria ouvir ele chamar ela de mãe, né? Hoje ele fala mãe, pai, Neide, um monte de coisa. Então, fique em paz, viu? Fique em paz, porque você vai aprender mais do que você já tem aprendido. Você vai ver o quanto ele é especial na vida de vocês. Mudou, né? A vida de vocês mudou para melhor, não é para pior, não. É para melhor. Vocês vão passar essa caminhada aí, vocês vão ver quantas coisas que ele vai poder ensinar para vocês. Muitas coisas a gente sabe, né? Eu lembro quando o Diego falou que você já planejava até a faculdade que o Davi ia fazer. E ele falou, dona Neide, eu espero os momentos. Conforme vai chegando as coisas, eu vou fazendo, né? Aí, ó, uma temperança. Você está pegando um pouquinho do seu esposo, ele está pegando um pouquinho seu, e o Davi vai pegar o de vocês dois. E vai, o Senhor, com a mão poderosa, com o poder grandioso que ele tem, nós vamos cantar o hino da vitória, como a Nilva disse. Vamos juntos, todos nós cantar o hino da vitória. Tá bom, minha princesa? A mãe queria estar aí para dar um abraço, né? Mas logo, logo a gente vai estar aí. Esse presente que você me deu é um meio da gente se comunicar. Foi o maior presente que você deu para a mãe. Você deu muitos presentes, né? Mas é um meio da gente se comunicar. E eu vendo ele todo dia. Todo dia que você põe a fotinho dele para mim ver ele na escolinha, tudo, você não sabe a alegria que você traz para mim, para o seu pai e para a Érica. Que todos nós vemos aquilo, para a tua família. Ele é o nosso Davi, tá? Continua, é o mesmo Davi que eu dei banho, que eu cuidei, que eu orei desde que ele estava lá no Betania. Ele falou uma coisa: os escolhidos são perseguidos, minha filha, sabe? Os escolhidos são mais perseguidos. Deus sabe o que ele tem para o Davi, e é muito grande, é glorioso, tá bom? Ele é o filho bendito de Deus. Beijo para você, amo você.